seleção brasileira deixou o Piauí nesta manhã. Os jogadores embarcaram rumo à Fortaleza para um novo amistoso. Aqui ficou a lembrança de um grande espetáculo, a vitória de 8-2 sobre a seleção piauiense. Realmente a passagem por aqui ficou uma coisa positiva, a energia positiva que estava dentro daquele ginásio, realmente eu sou muito sensitivo nessa parte assim, foi uma coisa inexplicável. De ver o envolvimento da torcida, né? De curtir o jogo, de torcer para as duas equipes, de realmente se divertir. Então, nada melhor do que a gente ter dado esse show dentro de quadra também para retribuir esse carinho. E eu já estou cobrando do presidente que a gente volte aqui em jogos internacionais. Os astros da seleção brasileira de futsal encheram os olhos dos torcedores, atraíram a atenção do público. Muito mais pessoas do que o ginásio era capaz de suportar. Torcedores compraram ingressos, mas não puderam ver a partida, porque do lado de dentro não cabia mais ninguém. Pessoas sobre as paredes, tentando de alguma maneira assistir o jogo. 7.000 ingressos vendidos, pelo menos 15.000 pessoas conseguiram entrar no ginásio com capacidade para 10.000 espectadores. A estimativa da Polícia Militar em relação ao público lá presente foi de 15.000 pessoas, muito além daquela previsão que nos foi apresentada pela organização do evento. Nós recebemos um ofício. Nesse ofício, a expectativa de venda de ingressos era de 7.000 ingressos, mas uma expectativa de público, além disso, para 9.000. E lá, a Polícia Militar testemunhou mais de 15.000 pessoas durante o evento. Um risco para a estrutura do Ginásio Verdão, inaugurado no final dos anos 1970, adverte este engenheiro de segurança. Em uma rápida olhada do lado externo do ginásio, identificou pontos de escalada, locais por onde os torcedores poderiam entrar sem qualquer controle, superlotando o ginásio. O acesso fácil ele compromete em dois aspectos. Primeiro, porque todos os acessos que são irregulares, ele submete a pessoa que está ingressando no local do evento a correr risco para adentrar o evento, né? E sem falar que esse pessoal não é contabilizado no público geral e fica impreciso o número apresentado para qualquer órgão de comunicação, de veiculação da quantidade de público que estava presente. E se esse público exceder muito a carga permitida, ele pode submeter a estrutura a esforços além do calculado. A torcida deu um espetáculo à parte, mas poderia ter sido protagonista de uma tragédia. Palavra de quem entende de grande público. Isso foi o lado negativo, né? Depois a gente soube que ficou muita gente para fora, muita gente com ingresso na mão. Talvez faltou um pouco de organização e um pouco de experiência em alguns momentos. Mas acho que isso daí pode ser consertado, acho que foi um alerta para as próximas vezes. Mas a gente ali dentro da quadra, a gente só foi perceber isso depois. A gente viu ali passando muito bombeiros ali dentro do ginásio, acho que gente passando calor, essas coisas. Tinha mais gente fora do que dentro do ginásio. Então isso também não é bacana, a gente tem que ter um controle. Se o ginásio cabe 4.000 pessoas, tem que botar 4.000 pessoas, não botar quase 6.000. Tinha pessoas no teto que poderia cair, aconteceu algum incidente mais perigoso, mas graças a Deus não aconteceu nada. É aquilo que nós dissemos, o espetáculo do futebol de salão foi um espetáculo à parte, a torcida que estava lá acomodada deu o seu show, agora é preciso que tenhamos um senso crítico, a autocrítica para avaliar realmente que mudanças e ajustes precisam ser feitos. E outro fato é de que há realmente uma máfia que atua em eventos esportivos, em eventos festivos em Teresina, é uma máfia que falsifica ingressos, que atua em conluio com quem trabalha em portarias e termina mais dia, menos dia, culminando com uma tragédia. Nós vamos agora ao vivo ao ginásio Verdão. Está lá o repórter Joelson Giordani para trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. Aqui no ginásio Verdão estão trabalhando os técnicos que estão desmontando a quadra de borracha que serviu de palco para o jogo de ontem à noite entre a seleção brasileira de futebol de salão e a seleção piauiense de futebol. Essas imagens que nós vimos agora há pouco acabaram chamando muita atenção, não só dos jogadores, mas também da imprensa, a grande quantidade de pessoas que lotou este ginásio na noite de ontem. O ginásio tem capacidade para 10.000 pessoas e a Polícia Militar se reuniu hoje com os oficiais para falar a respeito deste problema, dessa dificuldade. Foram registradas pelo menos 15.000 pessoas. O coronel Rubens, comandante da Polícia Militar, apresentou aos oficiais lá um ofício
onde a Federação Piauiense de Futebol de Salão falava da intenção de vender apenas 7 mil ingressos. A Fundesp recolheu alguns dos ingressos que foram apresentados à bilheteria. São ingressos como esse aqui, Tony. Esse é um dos ingressos que estava sendo vendido lá no ginásio. Você falou a respeito de alguma coisa sobre a venda indevida de ingressos. Esse aqui, por exemplo, não tem a assinatura do presidente da Federação de Futebol de Salão, o que pode indicar uma falsificação. A Fundesp recolheu alguns desses ingressos e está analisando esses ingressos que serão repassados à Federação de Futebol de Salão para ver se alguma medida pode ser tomada. Ao meu lado está o presidente da Fundesp, Marcos Sampaio, que vai conversar conosco agora a respeito disso. Chamou a atenção de vocês isso aqui? Vocês foram surpreendidos também com essa superlotação aqui do ginásio na noite de ontem? Que providências podem ser tomadas, presidente? Boa tarde, Tony, boa tarde os telespectadores aqui do Piauí que estão assistindo a TV Cidade Verde. Bem, ninguém pode negar que foi um grande espetáculo, foi memorável aqui para o Piauí. Nunca na história do Piauí a seleção brasileira de futsal, a principal, esteve aqui no Piauí, e principalmente quando ela contém o melhor jogador do mundo, que é o Falcão. Erros aconteceram. Aqui está na sua mão um ingresso que não tem a assinatura do presidente da Federação de Futsal, o Marcos Said. Encontramos ingressos com assinaturas diferentes da do Marcos Said. Assinaturas que visivelmente não são deles, não é dele. Enfim, é muito trabalhoso, foi imprevisível. Nós também não temos como prever as pessoas que invadiram aqui o ginásio Verdão. Tinha segurança na porta. Nós temos que agradecer à Polícia Militar, ao Coronel Albuquerque, ao Coronel Sá Júnior por mandar o efetivo da Polícia Militar, a Cavalaria, o Rony para ficar aqui. Foram muito presentes, ajudaram muito. Não teve nenhum evento assim da polícia, não teve nenhuma ocorrência militar aqui, pessoas feridas, pessoas machucadas, acidentes graves. Enfim, tudo ocorreu tranquilo, mas infelizmente deu uma superlotação. E pessoas que compraram, algumas que compraram na bilheteria, não conseguiram assistir. Me ofereceram, para mim, já que eu passei a tarde ontem aqui no Verdão, ingresso a R$5. Para mim, a pessoa não me identificou e me ofereceram a R$5. Isso aí só prova que uma pessoa dessa não comprou na bilheteria. O ingresso que era vendido a 15, sendo oferecido a 5. Agora, presidente, tem algumas coisas que tocam diretamente a Fundesp. Por exemplo, o engenheiro do CREA falou que aqui existem alguns pontos em que as pessoas conseguem pular facilmente. Que medidas a Fundesp pode tomar em relação a isso? Bem, o governo do estado já tem empenhado aqui, recurso federal do Ministério do Esporte, mais de R$2 milhões para fazer uma reforma no Verdão. Nessa reforma seria inicialmente para fazer o forro acústico, para o Piauí ter a aquisição dessas quadras que foram utilizadas no jogo de ontem. E também vamos lutar para que outro recurso venha, do BNDES, para fazer uma reforma mais técnica no Verdão, a reforma elétrica, a reforma hidráulica, a retirada desse fosso que é muito perigoso. Enfim, nós da Fundesp, nós do governo do estado, estamos trabalhando para que os locais esportivos aqui do Piauí fiquem mais adequados e atendam às normas atuais de segurança. O CREA esteve aqui no ano passado e apontou alguns problemas na parte hidráulica e também na parte elétrica, que o senhor fez referência, apontando a necessidade de reformas. Quantas dessas reformas já foram feitas? Nós agora que vamos iniciar, estamos esperando a autorização da Caixa para fazer a licitação, para fazer essa primeira reforma no Verdão. E depois nós vamos lutar e com certeza vamos conseguir trazer para aqui outra reforma, que esta sim traria as reformas elétricas, hidráulicas e todas as outras mais técnicas. O que muitas pessoas falaram que ingressos estavam sendo entregues às pessoas na bilheteria, aos responsáveis pelo controle na entrada, e havia uma dificuldade de identificar se esses ingressos eram originais ou não, porque muitos pontos não tinham iluminação suficiente ali na parte externa. Existe algum trabalho nesse sentido, de garantir essa iluminação externa no ginásio Verdão? Quem esteve aqui presente viu que toda a iluminação do Verdão estava de primeira qualidade, tanto no interior como no exterior da quadra, no anel aqui da quadra. Esta informação, na minha opinião, eu que estava aqui ao redor do Verdão, não procede, estava toda a iluminação muito bem feita. Obrigado, presidente. Marcos Aurélio Sampaio conversou conosco a respeito desse jogo de ontem. Cerca de 15 mil pessoas vieram ao ginásio de esportes Verdão, um ginásio com capacidade para 10 mil, com 7 mil ingressos sendo colocados à venda. O caso vai ser repassado agora para a Federação de Futebol de Salão, que ainda não se pronunciou a respeito do assunto, para saber o que pode ser feito, que medida pode ser tomada sobre esse espetáculo
que poderia ter terminado sim em tragédia, não fosse aí a superlotação que foi registrada na noite de ontem. Tony Trindade. Obrigado, Joelcio Jordani, ao vivo, direto do Verdão, em conversa com o presidente da Fundesp, Marcos Aurélio Sampaio. Nós, ao longo da manhã de hoje, nós mantivemos contato com o presidente da Federação Piauiense de Futebol de Salão, o presidente Marcos Said. Ele confirmou que nos daria uma entrevista, marcou inicialmente para um local, depois disse que nos concederia uma entrevista no aeroporto e logo em seguida nós não conseguimos mais falar com ele ao telefone. E ao que soubemos, e bem cedo tivemos a informação de que a emissão oficial, a responsabilidade da emissão dos ingressos para o espetáculo foi responsabilidade da Federação Piauiense de Futebol de Salão, não a responsabilidade da Fundesp. A Fundesp tem uma responsabilidade estrutural, de promoção do esporte e, claro, uma parceira neste evento. Então, o que nós queremos aqui é elucidar o que aconteceu ontem, agradecer e muito torcer para que um fato dessa espécie não aconteça no Piauí, uma tragédia, e tirar disso aí um exemplo. É preciso que tiremos exemplos disso aí, não só no sentido da questão estrutural, mas da questão de segurança das praças esportivas e com relação às máfias que atuam nos eventos, provocando o que aconteceu. Previsão de 7 mil, venda de 7 mil, previsão de 9 mil e mais de 15 mil pessoas no ginásio Verdão. Então, é algo que realmente tem que ser visto com muita atenção.